Fala galera, sejam muito bem-vindos à Coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia sobre o nosso tricolor hoje aqui. Quero falar com vocês sobre David Neres, quero falar também sobre Rogério Ceni falando sim do seu time titular, uma coisa impressionante. Esse ponto do Rogério falando do time titular é o principal que nós temos hoje aí. Quero falar um pouquinho sobre o Rodrigo Nestor e essa questão que está envolvendo o Patrick, Colorado, Gabriel Neves. É bem interessante, eu vou falar bem rapidinho sobre isso. Vamos falar também sobre o David Neres, né? Vamos falar sobre o vestiário do São Paulo, vamos falar sobre Rafinha, vamos falar sobre o Volpi. Eu quero trazer coisas importantes nesse vídeo aqui que é bem legal. Então eu vou contar muito com você que já é meu inscrito aqui. Deixa o like aí pra dar aquela moral. No último vídeo, lá nos dois últimos, vocês foram ponta demais, adorei os comentários, valeu pelas curtidas, pelas visualizações, vocês são demais, obrigado de verdade. Você que não é meu inscrito ainda, tá vendo pela primeira vez aqui, ou tá vendo sem se inscrever, se inscreva no canal Coletiva do Juba, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, faço muita questão da sua presença e é de coração, viu, é de verdade. Então beleza, vamos lá, deixa o like aí, não esquece não, vamos lá. Bom, quero começar então pelo primeiro tópico aqui, falando sobre o Rodrigo Nestor. Falei que o São Paulo jogou com 7 reservas nesse último jogo e conseguiu ganhar o clássico no majestoso ali. Reserva era o Volpi, reserva era o Wellington, reserva era o Léo na zaga, reserva era Pablo Maia, reserva era Rodrigo Nestor. Tínhamos também de reserva o Igor Gomes e o Éder. Falei desses 7. Aí a galera começou, Pablo Maia é titular, Rodrigo Nestor é titular. Calma aí. Luan até então é o titular. No lugar do Nestor chegou o Patrick e assim que chegou começou a jogar. Por que eu tô trazendo esse tema aqui? Considerando que o Pablo Maia e o Nestor são titulares, considerando Luan e Patrick, considerando até mesmo Gabriel Neves e o próprio Colorado, eu falei 6, não foram 4, não foram 5, foram 6 volantes de qualidade. Conhecendo menos o Gabriel Neves, não tô falando que não é qualidade, o resto todos tem qualidade. O Nestor é o que menos demonstrou qualidade no passado. Esse ano aqui está jogando muito bem. Então são 6 meio-campistas, 6 volantes. 2 primeiros volantes e o Gabriel Neves podendo ser um terceiro primeiro volante. E o resto são volantes que podem ser meias. Que é o caso do Patrick, é o caso do Nestor, é o caso do Colorado. Então assim, o São Paulo está muito bem servido. Pega o Igor Gomes que jogou no Majestoso. Jogou como um segundo volante, indo e voltando, quase que um segundo lateral direito. Fez ali o corredor onde precisava marcar e apoiar. Acabou o jogo, o Caleri foi dar um abraço nele e falou: para de correr um pouco agora. O Caleri foi brincar com ele, o Igor Gomes falou: para um pouco agora. Chega, já acabou o jogo, o cara não parou de correr um segundo. Isso é o espírito de um time absolutamente aguerrido. Esse vestiário, aproveitando o ganchinho, esse vestiário do São Paulo teve lá as imagens do Rogério Ceni conduzindo aquilo de uma maneira assim magistral. Teve o Rafinha, que incentiva demais o pessoal. Teve o Volpi, que hoje é reserva, como um porta-voz ali do São Paulo, falando como foi no último jogo para ganhar do Corinthians. Precisamos dar o abafo inicial que eles não vão esperar. No último jogo nós ganhamos assim. Vamos dar o abafo inicial. Isso é um líder do elenco, falando pelo elenco, lembrando de fatos e não de esoterismo ali. Não era nada assim intangível. Era um fato que levou novamente a mais uma vitória. Então o São Paulo não tá de parabéns. O São Paulo tá muito de parabéns e esses fatores vão agregando a cada dia para aumentar a nossa confiança. Aumenta muito a nossa confiança nesse elenco que o São Paulo montou e que o Rogério Ceni tá lapidando. O São Paulo teve média de 70%, 75% de posse de bola em alguns jogos. Quando precisou saber sofrer no bom sentido ali, precisou sentir o jogo, precisou retrancar, teve 30% de posse de bola em uma vitória num clássico importantíssimo. O São Paulo está em boas mãos. O São Paulo está conseguindo finalmente entrar nos eixos. Quem não viu ainda vai ver e quem já viu aproveite, porque o momento é nosso. Então agora eu vou falar de David Neres também. Quero falar um pouquinho sobre o coletivo do Rogério Ceni, sobre o time titular dele, isso é importantíssimo. Antes de entrar nesses dois temas importantes, eu quero dar um recado, porque eu tava conversando com meu amigo Jean. O Jean, ele consegue fazer você ter uma renda extra na internet. Ele tem umas dicas incríveis, que você usando somente o celular, você consegue ter uma renda extra
porque ele consegue fazer vendas, ele é um especialista em vendas na internet. Você usa o celular e você conversa ali com o Jean, ele vai te ensinar, ele dá uma consultoria que é muito bacana. E o que o Jean me falou? Ó, Juba, tô com 300 vagas para os 300 primeiros que se me cadastrarem no WhatsApp, salva meu contato, me chamem no WhatsApp, que aí eu vou dar essa consultoria para os 300 primeiros. Ele tá falando ali que você consegue, seguindo o passo a passo dele, o método dele, você consegue uma renda extra de 500 a 2 mil reais por mês, o que eu acho que é uma coisa muito bacana e muito presente, né? Muito significativa para o momento do nosso país. Então chama o Jean lá, vou deixar o primeiro link na descrição, comentário fixado, chama o Jean, os primeiros 300 que salvarem o contato dele, chamaram ele no WhatsApp, estão dentro dessa consultoria grátis aí, beleza? Então vamos lá então. David Neres, ele tem uma questão assim, o Shakhtar liberou, está liberado, pode ir, David Neres, joga onde você quiser. São 3 meses. Só que claro que chegando nesses 3 meses, ninguém sabe quando que vai voltar ao futebol do Shakhtar, dá pra você conversar e conseguir esse empréstimo por 1 ano. O São Paulo tem agora a faca e o queijo na mão para ter David Neres. Eu não sei nem até que ponto precisaria de um jogador normal. O David Neres precisa, porque esse não é normal, esse é monstrão, esse é um jogadorzaço gigantesco. Então o David Neres precisa chegar no São Paulo agora. São Paulo conta com aquele mesmo patrocínio, aquele mesmo investimento do Sócios.com. Esse Sócios.com é quem vai arcar com os vencimentos do David Neres. Isso é muito importante para o São Paulo não se atrapalhar novamente em finanças. São Paulo vai nesse mês aqui agora quitar aqueles vencimentos atrasados do direito de imagem que vem desde a era Leco. O São Paulo agora coloca a casa no eixo, coloca a casa no lugar, os jogadores não tendo o que reclamar e fica muito bom. Então vamos lá, vamos torcer pro David Neres chegar no São Paulo, ficar esse aninho aí, porque esse ano o São Paulo volta para as glórias. São Paulo se classifica para Libertadores. São Paulo briga de igual para igual ou até um pouco acima dos outros numa Copa do Brasil, num Brasileirão, onde times estarão focados na Libertadores. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e tal, estarão focados na Libertadores. Então o São Paulo pode entrar nesse brasileiro, dando uma arrancada pesada. O time do Rogério Ceni não toma gol mais. Falando de Rogério Ceni, vamos à nossa última notícia. Acho que uma das mais importantes que eu tenho no vídeo de hoje com as notícias do São Paulo. Porque o Rogério Ceni, nós estamos aqui, o Rogério não tem time titular, vai faltar entrosamento. O Rogério Ceni, ele coloca uns jogadores, nós não concordamos e coisa e tal. Como assim colocar o Luciano no banco num clássico desse aí e entrar com o Éder? Como assim? O Rogério Ceni na coletiva chegou e falou as seguintes palavras: eu sei quem são os melhores do meu time. Claro que eu sei quem são os melhores, mas assim, não foram as seguintes palavras, eu tô falando aqui da minha memória. Eu sei quem são os jogadores mais técnicos, eu sei quem são os principais jogadores. É claro que todos em forma, todos no seu auge físico, eu vou optar pelos melhores tecnicamente. Agora, quando eu tenho jogadores que tecnicamente não estão tão bem fisicamente em relação a outros jogadores que tecnicamente nem são melhores, mas fisicamente estão voando, ele até cita que tem jogadores que são privilegiados fisicamente, que a questão física é muito fácil de recuperar ou nem de sentir contusões. Nesse momento, o Rogério Ceni ele deixa claro algumas coisas. Primeiro, ele sabe quem são os melhores. Segundo, ele vai usar sim os melhores. Ele tem um time titular sim, desde que esses titulares todos estejam em forma. Então o terceiro fator é importantíssimo. Quando o Rogério Ceni coloca um Igor Gomes e o cara corre o que correu, quando ele coloca um Rafinha e o cara corre o que correu, e um Éder, ele mostra realmente que ele está colocando os principais jogadores que estão em forma. O Éder está em forma realmente. Nada demais, não dá nem pra ver, mas está em forma, em relação ao Luciano, por exemplo. Quando ele coloca, mas o Rigoni também está em forma, só que está numa fase péssima, então não é parâmetro. O Rafinha é um jogador que você viu que o Rafinha correu, vocês viram? Vocês viram que o Igor Gomes correu? Então o Rogério Ceni ele realmente usou esse critério e é um critério coerente. A mesma coisa se aplica para Pablo Maia em relação ao Luan. O Luan é o titular da posição até que provem o contrário, mas o Pablo Maia tá voando baixo, então ele colocou o Pablo Maia porque está correndo mais que os outros. O Diego Costa sentiu, não jogou os últimos jogos, ele colocou o Léo que o Diego Costa vinha bem, o Diego Costa é um jogador da confiança do Ceni e ele colocou o Léo na zaga, então ele vai por quem está melhor fisicamente. Então o São Paulino ele pode esperar um time que algumas vezes não tem uma técnica apurada, apesar de ser um time bem qualificado porque o São Paulo montou, mas
Nós não vamos esperar nunca falta de vontade, falta de gana, falta de pegada. Isso que nós vimos contra o Santos, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, 2 vezes, é o que nós vamos ver de doravante. O São Paulo não toma mais gols. O São Paulo é um time que se entrega demais e vai muito bem mesmo. Então acho que o São Paulino pode ficar completamente feliz. Muito feliz. Beleza? Então antes de encerrar o vídeo aqui, eu só quero enfatizar aí o recado do meu amigo Jean. 300 vagas grátis para os primeiros 300 que colocarem ali, salvarem o contato do WhatsApp dele, chamarem ele no WhatsApp, ele vai dar essa consultoria para você conseguir uma renda extra por mês aí, se você seguir o passo a passo dele, de 500 a 2.000 reais, é muito bacana, muito interessante. Vai lá, salva, chama o Jean, fala que foi aqui da coletiva do Juba, beleza? O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!